Paz amado, povo abençoado do Senhor, povo próspero e abençoado, que na tarde desse dia o Senhor te abençoe poderosamente, te fortalecendo, te enchendo da graça e de unção, amém? Que você possa estar repleto de unção da parte do Senhor. A palavra que eu gostaria de trazer agora para você é Jeremias 23, versículo 3, diz assim, ó: Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras para onde estiver afugentadas, e as farei voltar e ao seu aprisco, serão fecundas e multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão e nem se espantarão, e nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém, queridos? Receba a palavra nessa tarde. A palavra do Senhor que diz: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas. Então nós estamos num momento de missões. Geralmente os domingos, alguns domingos são dedicados a missões, e as missões é muito importante. Então, queridos, talvez você tenha almejado pregar em outro país e não tenha conseguido, que não é fácil. Mas você deve orar pelos missionários de outros países, ministérios de outros países, para que as portas do Evangelho sejam abertas. Aonde tiver ali uma ovelha gemendo, o Senhor enviará alguém para socorrer essas ovelhas. E muitas vezes, por não podermos ir a esses países, devemos orar por esses missionários, devemos de alguma forma tentar ajudar esses missionários, para que a palavra de Deus encontre-se liberta e livres para ser pregadas. Amém? E aqui o Senhor diz assim, ó: eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras que tiver afugentado, e as fareis voltar para o aprisco, serão fecundas e se multiplicarão. Amém, queridos? Dá glória a Deus. Então, muitas vezes, a porta para nós está fechada para pegar o Evangelho em outro país. Mas não devemos só orar pelos nossos irmãos brasileiros que estão em outros países. Vamos orar pelo ministério também desses países também, para que o ministério desses países tenha força para pregar o Evangelho, tenha condições de pregar esse Evangelho tão difícil. Em muitos países há muita dificuldade de se pregar o Evangelho, mas ali há homens firmes, mulheres firmes para a pregação desse Evangelho, e devemos orar por essas pessoas para que a porta lhes seja aberta para pregar esse Evangelho. Amém, queridos? Então devemos ter isso em mente, de orar por esses missionários, orar por todos os ministérios. Essa semana estou começando uma semana de oração. Estaremos orando hoje, sentindo meu coração de orar pelo nosso irmão do Chile. Nós vamos orar pelo nosso irmão do Chile. Amanhã estaremos orando pelo nosso irmão da Argentina. Terça-feira pelos nossos irmãos da Venezuela. Quarta-feira para o nosso irmão do Uruguai. Quinta-feira para o nosso irmão do Paraguai. Sexta para o nosso irmão da Bolívia. E no sábado para os nossos irmãos do Peru. Estaremos orando, levantando esse clamor para que o Evangelho seja livre nesse país para ser pregado. Amém? Então nós devemos estar atentos a isso. As ovelhas estão dispersas, mas não faltará pastores para pregar esse Evangelho. Amém, queridos? Então tenha isso em mente. Eu lembro, ainda quando eu estudava missões, e tinha um irmão que ele vinha sempre trazer um estudo maravilhoso sobre missões, nos falando das grandezas das missões, isso é muito bom. E vimos ali que nossos irmãos norte-americanos estavam na incumbência de levar o Evangelho na China. Agora eles podiam viajar para a China, mas é muito difícil pregar o Evangelho na China. É muito difícil, é proibido. E aqueles irmãos missionários tiveram uma grande dificuldade, a ponto de ser convocados a se retirar do país. Eles passaram um tempo e voltaram, e tanto o esposo quanto a esposa e os filhos tinham o seu coração ardendo para pregar o Evangelho. E tentavam de toda forma, e toda vez que eles iam, eles eram impedidos. E aqueles irmãos descobriram que lá naquele país, na Cortina de Ferro, tinha como captar sinal de uma rádio de outro país. E eles se propuseram a isso no seu coração. E aquele irmão voltaram para os Estados Unidos, se prepararam, pegaram toda a economia que eles tinham, compraram bastante rádio de pilhas, aquele rádio de pilhas, que era uma coisa que eles podiam viajar, como se fosse doação, e assim o fizeram. E cada aldeia que eles passaram, cada lugar que eles passavam, eles distribuíam aqueles radinhos de pilha.
e mandando que as pessoas sintonizassem naquela rádio. E depois eles foram embora. E lá naquele país, eles começaram a pregar esse evangelho, e aquelas pessoas, captando esse sinal daquele rádio, ouviam o evangelho com toda a liberdade. Então o que é isso, irmão? É quando o coração está ardendo para pregar o evangelho. É quando o coração arde, inflama para se pregar esse evangelho. Então, queridos, se teu coração está ardendo para pregar o evangelho e você não pode viajar para outro país, ore por esses ministérios. Ore pelo Ministério do Chile, ore pelo Ministério da Bolívia, ore pelo Ministério da Venezuela, por todos esses países, a qual pode ter muitas vezes dificuldades de pregar o evangelho. Mas lá tem irmãos corajosos que estão pregando esse evangelho. Então, queridos, pare e pense sobre isso aí. Aqui a palavra de Deus diz assim, ó, eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas de todas as terras que tiver afugentado, e as farei voltar ao seu aprisco, e serão fecundas e se multiplicarão. Amém, queridos? E levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e elas jamais temerão, nem se espantarão, e nenhuma delas faltará. Olha as promessas. Olha a promessa que tem essas ovelhas. Jamais temerão, não terão que ter medo. Não se espantarão, e nenhuma delas há de faltar, assim diz o Senhor, queridos. Amém, queridos? Assim diz o Senhor. Jeremias, capítulo 23, versículo 4, diz assim, ó, não temerão, não se espantarão, nenhuma delas faltará, diz o Senhor. Amém, irmãos? Então, assim, como é que conseguimos isso? Indo pregar esse evangelho? Muitas vezes não podemos. Temos nosso trabalho, temos nosso afazeres, mas lá tem irmãos que estão propícios para pregar esse evangelho. Devemos orar por esses irmãos. Devemos orar por missões, para que as portas da pregação do evangelho estejam abertas. Amém, querido? Glorifique a Deus. Pare e pense sobre isso. Talvez você nunca tenha pensado em orar por esses irmãos, mas lá também tem ministérios fecundos pregando o evangelho. Tem homens e mulheres lá fervorosos pregando esse evangelho. E como podemos fortalecer? Orando, dedicando momentos de oração por essas pessoas. Hoje estarei orando pelo nosso irmão do Chile. Senti isso no coração. Assim que eu me converti, tinha uma irmã que era do Chile, que ela traduzia muitos versículos para a gente, para que pudéssemos pregar o evangelho, fazer evangelismo com esses versículos. Eu agradeci muito essa irmã, e ela voltou para o Chile. Então hoje eu senti vontade de orar pelo nosso irmão do Chile. Nós vamos levantar um clamor pelo nosso irmão do Chile. E amanhã teremos orando por outro país. E assim sucessivamente. Teremos orando para que Deus abra as portas do evangelho. Eu mesmo recolherei o restante das minhas ovelhas, de todas as partes para onde tiverem afugentado. E a fareis voltar ao seu aprisco, e serão fecundas e se multiplicarão. Amados, nós devemos parar com essa situação tão mesquinha de achar que só o nosso ministério deve ser frutífero, que só o nosso ministério tem que ser abençoado. Não, vamos orar por todos os ministérios, porque o aprisco divino é muito grande, o aprisco do Senhor é muito grande, e não se limita somente a nós, não se limita somente a nossos conhecidos, mas muitas pessoas que nós não conhecemos e fazem parte do aprisco do Senhor, o aprisco divino. Então vamos orar por essas pessoas, para que possam pregar o evangelho com toda a autoridade, com toda a unção. Amém, queridos? Vamos orar por essas pessoas, para que esse evangelho esteja aberto a todos, para que todos ouçam esse evangelho de poder e de autoridade, onde Jesus Cristo salva, cura e batiza com o Espírito Santo. Amém? Vamos estar voltados para isso. Eu peço que você curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo, que talvez tem pessoas que precisam ouvir isso aí. Tem pessoas que estão na obra de Deus, mas têm um coração muito endurecido e não oram por ministério nenhum. Acho que é só ele, o ministério dele que pode frutificar. Mas não. Todos os ministérios são frutíferos quando fazem a obra do Senhor. Amém, queridos? Forte abraço. Que Deus eterno seja por habitação. Não esqueça, ore por esses ministérios. Amém?